Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme e essa é a minha resolução da atividade A da atividade de recuperação 2. Devido ao meu RA, os valores resultantes de resistência foi de 2 ohms e do valor E da carga RE de 8 volts. O ângulo alfa dado pelo exercício de 90 graus, aplicando inicialmente as características de carga, né, averiguando elas, encontramos um cosseno de φ igual a 1, devido termos somente uma carga R, né, não termos indutância. O termo A nós encontramos como 0,026. Analisando o disparo desse tiristor, nós sabemos que ele só irá disparar quando a tensão de entrada for maior que a carga E, com a voltagem da carga E. Nesse caso, podemos encontrar esse ângulo onde isso irá acontecer, que se dá por 1,474 graus. Como o alfa é maior que isso, então nosso tiristor chega a disparar. E também é possível calcular, com esse ângulo agora, também quando irá parar de conduzir, visto que quando a senoide for voltar a ser menor que esse valor de E, sobre a carga não chegará mais a tensão da fonte. Assim também os tiristores pararão de conduzir e não haverá mais corrente. Isso se dá no nosso ângulo beta, né, que é igual a π menos o θ1 que achamos, que resulta em 178,526 graus. Pela a atividade A.1 nos pede as expressões de valor médio e também de valor eficaz de alguns casos. Então, iniciando pela tensão média na carga, temos a nossa expressão, analisando que, por ser um retificador de onda completa, temos que o seu período se dá em π. Muito importante notar isso. E também temos que, de alfa até beta, como já explicado em cima, temos que haverá tensão de fonte na carga. Entretanto, de beta até π mais alfa, que é o próximo disparo, teremos o termo aparecendo sobre a carga, apenas a tensão da carga RE mesmo. Realizando todo o passo a passo aqui já demonstrado da resolução, chegamos no valor médio de 118,94 volts na carga. Agora, corrente no tiristor 1, temos uma observação sobre o seu período, mais uma vez, não é π, é 2π, visto que o tiristor, cada um conduzirá no primeiro semiciclo, depois no outro semiciclo, onde teremos a outra condução, é o outro tiristor que conduz. Logo, ele se repete por 2π. Sobre ele terá a mesma corrente que aparece na carga, né? Nesse caso aqui, analisando por Kirchhoff, nós encontramos que a corrente de entrada será, quando o laço se fecha, né? Será a tensão na entrada será a tensão no resistor mais a carga E, da própria carga. E a gente sabe que pela lei de Ohm, a tensão na carga resistiva se dá por R vezes corrente. Resistência vezes corrente. Isolando a corrente, encontramos essa expressão. Integrando-a nos termos corretos, ou seja, de alfa até a sua extinção, né, que no beta calculado, encontramos um valor de 23,76 amperes de corrente média no tiristor 1. Aplicando a fórmula RMS para esse mesmo caso de corrente no tiristor 1, fazendo todas as deduções e resoluções das integrais, onde é necessário fazer algumas substituições trigonométricas, nós vamos encontrar um valor, e depois substituindo os valores que temos no exercício, um valor de corrente eficaz no tiristor 1 de 52,26 amperes. Analisando agora um pouco das formas de onda, vemos aqui o comportamento do disparo, né, em π por 2, né, 90 graus. Analisamos que antes do disparo chegar, sobre a carga temos a própria tensão E sobre ela, que seria de 8 volts. Ao dar o disparo até o ângulo beta de extinção, nós encontramos o mesmo formato que teríamos na fonte de entrada, né, a senoidal, com uma breve observação de que temos o ângulo de extinção. Ou seja, essa senoide ela não vai chegar até o π, né, onde chegaria normalmente, mas sim um pouco antes, que seria o ângulo de π menos o θ1, que dá por volta de 0,99 π, né, ou 178 graus. Após essa extinção, sobre a carga volta a aparecer a tensão da carga E, 8 volts. E no próximo disparo, 3π por 2, o mesmo comportamento já observado com a tensão ao ângulo de extinção. Sobre o tiristor 1, verificamos a sua condução, que se dá de alfa, né, π por 2, até o ângulo beta, como demonstrado anteriormente. E depois, quando ele não está em condução, não há corrente sobre ele. É importante analisar agora sobre a tensão no tiristor 4, que nos momentos onde nenhum tiristor conduz, sobre o tiristor aparece essa equação aqui, que é a lei de Kirchhoff no laço fechado, né? Como demonstrado anteriormente, onde nós vamos analisar o quê? Que sobre aqui essa tensão, vemos uma senoide
querendo ou não, sofrendo uma translação aqui no eixo Y, certo? Então, nesse termo aqui, onde no início temos que essa parcela será zero. Então, temos menos e dividido por 2, que no nosso caso e é 8, dividido por 2 dá menos 4. Então, essa senoide vai e sobe no disparo. O tiristor ele conduz, né? Em condução não há tensão sobre ele, considerando um tiristor ideal. Então, de alfa até beta, 0 volts. Depois disso, temos as tensões sobre ele, que se são combinações ali, né? Das tensões que aparecerão sobre o seu terminal anodo-catodo. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado.